Olá, eu sou Leonardo Aguiar, do sétimo período de Psicologia da UFRJ, e hoje nós vamos apresentar o nosso trabalho Florais de Bar no tratamento do transtorno do espectro do autismo. O Grupo de Estudos em Transtorno do Espectro do Autismo atua como um grupo de estudos, pesquisa e extensão vinculado à Faculdade de Farmácia da UFRJ, integrado por profissionais e estudantes de diversas áreas, conferindo um caráter multidisciplinar para o desenvolvimento de pesquisa em torno do autismo. Entre as nossas principais atividades estão a divulgação científica do conteúdo estudado nas nossas redes sociais e a pesquisa sobre a eficácia e o efeito das terapias complementares em indivíduos portadores de TEA. Mas o que é o TEA? O TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento que pode ser classificado de leve, moderado ou grave, dependendo do grau de manifestação dos sintomas. E quais são os sintomas? Bom, existem muitos, mas os dois que mais frequentes são o prejuízo na comunicação e interação social e interesse em comportamentos repetitivos. Uma das terapias complementares que nós pesquisamos são os florais de Bar, e aí o que eles são será explicado no próximo slide. Olá, meu nome é Maria Luísa Alves, eu faço psicologia, estou no quinto período na UFRJ, e eu vou falar um pouco mais sobre o Flare de Bar porque a gente está trazendo isso na nossa apresentação hoje e quais são as importâncias dele. Então, a Flare de Bar tem sido muito trazido nos últimos anos como alguma alternativa à medicina tradicional. Não que a medicina tradicional não seja eficaz ou nada demais, mas tem uns vácuos gerados pela medicina tradicional porque ela se apoia muito em tratamentos comprovados cientificamente que compartimentalizam e tratam o que infringe o bem-estar do indivíduo naquele ponto específico. Ela tem uma abordagem fragmentada em especialidades. E como os florais de bar são um tratamento holístico que traz abarca a totalidade do indivíduo com seu contexto, subjetividade e as queixas que elas são trazidas, que são trazidas por ela, como vários tratamentos holísticos também, ele e as demais terapias complementares e naturais têm sido feito bastante presentes nos últimos anos, sendo mais olhadas por tratarem da subjetividade, ainda mais por questões que tratam mais da subjetividade, do contexto daquele indivíduo, bem-estar, mal-estar, que trata mais das energias e tudo mais. Mas são negligenciadas pela falta de conhecimento e estigma que exploram na comunidade científica, como uma terapia alternativa que ainda não recebe pesquisas e visibilidade e testes muito a fundo. Então a gente queria trazer ela, né, para sanar isso e tentar dar uma atenção, né, para isso que já se mostrou eficaz em alguns momentos. Os florais de Bach são uma alternativa interessante porque eles são remédios de baixo custo, têm uma melhora relativamente rápida, né, dentro de algumas semanas, se for usado da maneira certa, e são livres de efeitos colaterais. Muitos desses remédios que são recomendados no tratamento de amenização dos sintomas do autismo apresentam efeitos colaterais, são caros, não têm uma eficácia garantida. Então, por isso que os florais de Bach se apresentam como uma alternativa boa. O uso deles é permitido em território nacional, embora não sejam remédios tão divulgados, tão famosos assim, eu diria, mas o seu uso é permitido e mais pesquisas são necessárias, né, para que isso mude, para que os florais de Bach sejam de fato vistos como uma alternativa. O objetivo de nossa pesquisa é entender os efeitos que os remédios florais têm em indivíduos dentro do espectro autista, porque já é comprovada a eficácia desse tipo de comportamento na tentativa de amenização dos sintomas, mas, no entanto, a literatura científica acerca do tema ainda é muito limitada, o que só realça a importância de mais pesquisas dentro da área. A nossa metodologia foi pesquisar usando os termos autismo e florais, transtorno do espectro autista e florais, transtorno do espectro autista e práticas integrativas complementares, cultura de células e remédios florais, cultura de células e florais, células e florais, células e medicina floral,
Essa pesquisa foi realizada de maio a agosto de 2021. Foram encontrados 10 artigos, cerca de 10 artigos sobre o tema, e a pesquisa foi realizada nos sites PubMed, Cielo, Google Acadêmico e Periódico CAPES. E nossos resultados, embora tenhamos feito uma grande busca, só encontramos 10 artigos relacionados ao tema em 4 sites de pesquisa diferentes, são 4 dos grandes sites de pesquisa, mostrando a dificuldade que é achar referências sobre esse assunto e a grande necessidade de mais pesquisas sobre o tema, né? Porque é um tema que tem uma literatura muito limitada. Então, agora eu vou trazer um pouco do contexto dos florais de bar, né, da emergência, para saber explicar um pouco mais o que são e de onde vieram. Então, eles foram criados por Eduard Barr em 1929. Eduard Barr é um médico formado pela Universidade de Birmingham, na Inglaterra. Ele atuava lá como médico mesmo e tinha bastante observações, né, sobre a rotina médica que ele tinha em hospitais e o tratamento que se dava lá. Ele observou como tinha uma oscilação da eficácia dos mesmos tratamentos para diferentes pacientes, né? E dependendo da índole, pessoas que tinham índoles parecidas recebiam os mesmos tratamentos, ou curavam com as mesmas coisas, ou tinham tendência a ter as mesmas coisas. Então ele observou isso e criou umas teorias na cabeça dele. E ele também era apaixonado por natureza e coisas naturais, por consequência. Então ele viu também na terapia homeopática e holística, né, uma alternativa que tinha compatibilidade, né, com as ideias dele sobre a índole e a saúde, e o tratamento que busca uma totalidade e o equilíbrio do indivíduo, que tratam ele como um todo dentro da subjetividade e traços pessoais. Então, ele costumou uma carreira bem sucedida como homeopata e médico durante muitos anos, e ele acabou tendo os insights de que ele faria sua própria medicina floral, e ele se isolou e se dedicou a isso por alguns anos. Em 1929, ele descobriu sua própria medicina floral, chamando de florais de Bar, consistentes em substâncias naturais extraídas de flores, com exceção de um que é com base de água. São remédios líquidos, naturais e altamente diluídos, constituindo-se de 38 essências divididas em 7 grupos, dependendo, né, das essências de cada uma, tratando cada um certas características, preparados com afinidade de propriedades terapêuticas que se destinam ao equilíbrio dos problemas emocionais, harmonizando a pessoa no meio em que ela vive. Em relação aos florais de Bar no Brasil, a Resolução 197 do ano de 1997 do Conselho Federal de Enfermagem deu à categoria um status de especialização profissional na área de enfermagem. E em 2018, os florais de Bar foram finalmente incorporados à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Então, agora abordando o transtorno do espectro do autismo, que a gente vai relacionar, né, e que sugerir tratamento como florais de Bar, o TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento infantil, com déficit na comunicação social, interação social, e também tem características de padrões repetitivos e restritivos de comportamento e interesses e atividades. O TEA ele apresenta, segundo pesquisas, em aproximadamente 1% da população mundial, que seriam 2 milhões de pessoas no Brasil, aproximadamente. O TEA não é tratável em seus sintomas característicos, que eu acabei de citar. Entretanto, os medicamentos e tratamentos são recomendados visando o bem-estar e o desenvolvimento da criança em sintomas e adjacentes. O papel de medicamentos é, em suma, lidar com os distúrbios co-ocorrentes que se apresentam nos indivíduos autistas, de caso a caso, porque é muito heterogêneo como se manifesta em cada indivíduo autista. Sendo assim, os florais de Bar entrariam principalmente na contenção desses distúrbios e seus sintomas, ou sintomas que podem estar nesses distúrbios ou isolados apresentados no indivíduo autista, de modo a aumentar o bem-estar e a qualidade de vida e auxiliando um cenário mais propenso para o desenvolvimento dele. Podem ser eles, né, transtorno, déficit de atenção, hiperatividade, transtorno opositor, desafiador,
toque, depressão, ansiedade social ou ansiedade ou qualquer sentimento assim que pode gerar raiva, perturbação, constipação, coisas que podem ser comuns dependendo, né, de cada indivíduo autista, que é muito heterogêneo, se manifesta diferentemente em cada indivíduo que tem seu grau de desenvolvimento ou desenvolvimento do sintoma. E as nossas conclusões finais é que, tanto na literatura quanto na prática, há uma evidência da eficácia dos florais de Bar na amenização dos sintomas do TEA, que devido ao seu baixo custo e à sua ausência de efeitos colaterais, eles podem ser uma alternativa importante para um maior investimento e tratamento. Só que para isso é necessário mais incentivo à pesquisa e mais visibilidade para os florais de Bar, para que eles de fato sejam vistos como uma alternativa ampla e viável no tratamento das pessoas com transtorno do espectro do autismo. E é isso, aqui estão nossas referências que usamos. Obrigado.